Podcast Câmara Fortaleza no ar, seja muito bem-vindo. Hoje eu te convido a acompanhar um bate-papo com a vereadora Adriana Jerônimo do PSOL. Ela já esteve aqui no nosso podcast, falou sobre a vida, sobre a trajetória até chegar ao Parlamento Municipal e hoje retorna agora para focar um pouquinho sobre os trabalhos realizados até aqui, como foi a campanha eleitoral este ano e quais os planos para os próximos 4 anos, tá certo? Tudo bem, vereadora? Seja muito bem-vinda, hein? Tudo bem e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Como é que foi esse período de campanha eleitoral, um período intenso que eu vi que foi comemorada a vitória com um forrozão? Foi uma experiência muito frenética, né, da campanha, que esse ano foram 50 dias muito intensos, de rua, de retorno nos territórios que a gente já tem uma base, né, muito fundamentada das lutas e dos movimentos sociais. E sempre é uma experiência muito engrandecedora, porque eu acho que a campanha, por mais que a gente tenha uma cultura política, que a maioria das pessoas não tem interesse pela política, é um momento mais fácil de você conseguir uma abertura para falar sobre política. Quer queira, quer não, a população vai precisar escolher o seu representante e estar um pouco mais disposto a ouvir, a entender quais são suas propostas, a ver como é que é a sua desenvoltura. E a campanha, para quem já tem mandato, é um ótimo momento, inclusive, para prestar contas do trabalho efetivado, né? Então, essa ida nos territórios, né, para quem é vereador, que não tem medo do povo, é uma experiência muito desafiadora, mas uma experiência também muito marcante. Então, é muito bom a gente voltar nos territórios e ouvir das pessoas dizendo que se sentem representadas pelo mandato, agradecendo e parabenizando pelas vitórias, pelas lutas e por essa defesa de pautas que são tão importantes para nós e caras no mandato e que não são pautas nossas, elas são pautas da população, que a gente acaba aqui sendo um porta-voz, né? Garantindo que isso ecoe na tribuna da Câmara, que isso ecoe e chegue junto nas pastas da Prefeitura. Então, por mais que seja desafiador, inclusive para mulheres, é um movimento também tanto violento, né, nesse contato aí, ainda mais com essa polarização que está no Brasil e aqui na nossa cidade, mas ele é um momento muito necessário e que eu adoro, né? Eu adoro fazer campanha, é a minha terceira campanha, né, de 2020 para cá. Então é muito bom você botar o seu projeto político na rua. Então, eu adoro fazer campanha. Quando fala em violência, em qual sentido exatamente? A gente enfrenta, né? Infelizmente, quando assim, a gente foge um pouco desse político padrão, uma certa resistência de alguns setores da sociedade, né? Então a gente ainda escuta na rua que o que é que essa menina quer fazer, política é coisa de homem, né? E tem as coisas mais graves, né? Que é a tentativa de violência física que a gente sofre quando está panfletando na rua e encontra um opositor que não enxerga a gente como uma oposição política, mas como um inimigo, né? Então nessa polarização aí de direita e de esquerda, a gente está na rua e do nada uma galera grita, né? Palavras de baixo calão. Aí, essa neguinha quer fazer o que na política, né? Sempre tentando ali, de alguma maneira, dar aquele baque na gente e tentar até que a gente desista da política, né? Enxergam a política como um não lugar para mulheres negras. Isso não, para mim, de uma forma um pouco mais branda, né? Mas violência é violência de todo tipo. Mas as nossas reeleições pelo Brasil todo enfrentaram as nossas reeleições do PSOL, né? No Brasil todo, as nossas candidaturas enfrentaram muitas violências. Então, teve candidata sendo ameaçada de morte, teve candidata que teve o carro alvo de tiro, né? Teve gente que foi ameaçada de estupro, parlamentares mães que tiveram os filhos ameaçados de estupro, por exemplo, e isso aconteceu com parlamentares mulheres de esquerda. Então tem aí talvez uma movimentação nacionalizada de um ataque programado a essas parlamentares
a maioria negra de esquerda, que estão se levantando e estão querendo ocupar as casas legislativas, né? Mas eu acredito que é um movimento, essa nossa chegada na política é um movimento sem volta. Então, quanto mais esses casos acontecem, mais unidade entre nós, mulheres negras eleitas, a gente estabelece para que a gente consiga avançar, né? E eu acho que um retrato muito fiel da nossa vitória é que a Câmara saiu de 2 mulheres negras eleitas para 3 mulheres negras eleitas para os próximos 4 anos, né? A gente vai receber o reforço da Mari Lacerda, que foi eleita pela primeira vez, e agora a vereadora Adriana Almeida, que se consolida e consegue ser eleita, né, saindo de uma suplência para ser a titular de fato, né, na Câmara Municipal. Não é à toa que a população escolheu ter mais mulheres negras representadas aqui na Câmara. Para nós isso é muito significativo e mostra que a violência ela não será suficiente para que a gente se retire desses espaços, né? A gente quer criar mecanismos que protejam essas mulheres eleitas e a gente quer condições para que mais mulheres negras consigam ocupar aqui a Câmara Municipal. E veio com uma proposta diferente, porque até então fazia parte da mandata coletiva Nossa Cara, a primeira mandata coletiva do Ceará, e partiu então para uma candidatura solo. Conseguiu 9.091 votos. Como é que recebeu esse retorno da população nessas eleições? Foi muito, muito emocionante, né? Porque eu tinha tentado já uma candidatura para deputado estadual, que é um voto, inclusive, muito mais fácil de vereador, porque a gente tem candidato a vereador em cada esquina da cidade, né? É muita disputa, é um voto muito difícil. Para nós que somos um partido de militância social, a gente acredita na boa política. Então, são 9.091 votos sem comprar nenhum voto. E isso, para nós, é muito importante, e a gente gosta sempre de destacar isso, porque é um voto orgânico de quem acredita no projeto político que aquela pessoa representa. Que não é o meu projeto político, mas é um projeto coletivo de sociedade, da sociedade que a gente quer construir, para que ela seja melhor para todas as pessoas. Então, quando eu vi ali a urna abrindo e a gente estando ali nas colocações, né, de entrar na Câmara, eu me senti muito, muito feliz, muito vitoriosa, e também é uma resposta, né, muito pragmática de que as pessoas acreditam que mulheres sabem fazer política, que a gente precisa também, na Câmara Municipal, ter rosto de mulher que vem da periferia, que é negra, que é LGBT, que pauta a luta dos direitos humanos, a luta da moradia, a luta das infâncias, né? Porque eu também sou uma mulher mãe. Então, acho que foi uma resposta muito positiva. E agora, para o futuro, né, eu trago uma bagagem muito importante que eu consegui construir nessa experiência da mandata coletiva, né? A gente tinha um objetivo de dizer, olha, a cidade, ela pode ter quadros políticos de mulheres, que é muito incomum, né, os partidos. E aqui a Câmara, 43 vereadores, a gente elege 9 mulheres, 34 homens, sempre vai mostrando ali, né? Tem uma lacuna de representação política, de tentativa de uma paridade, de igualdade no parlamento, que a gente ainda precisa alcançar. Então, a gente precisa lançar quadros políticos para a cidade. E isso passa também pelos partidos, né? O nosso partido, até então, não tinha quadros de mulheres eleitas. E a gente mostrou que era possível hackear o sistema político e mostrar que a gente tinha como lançar novas referências da política. A gente lançou, a gente deu novos nomes para a cidade, deu novos nomes para a esquerda que a gente representa, né? Então, é um fechamento de ciclo agora em dezembro e a abertura também de novos caminhos e de novas possibilidades. Falou da sua filha e eu vi que durante a campanha ela também participou. Inclusive, tinha uma frase lá no Instagram que era assim: mãe é quem luta todos os dias, quem enfrenta as batalhas por um futuro melhor para os seus filhos e para toda a sociedade. Então, tinha também um vídeo, né, de crianças recebendo os panfletos em forma de origami, de aviãozinho, enfim. Eu queria saber sobre essa ideia da proteção à criança,
A exemplo da proteção contra o abuso sexual, por exemplo. Como é que é isso na dinâmica do trabalho? Isso. A gente decidiu, né, nessa campanha, apostar no segmento da infância e da adolescência, que a gente atuou no mandato, mas na nossa campanha de 2020 a gente não conseguiu aprofundar muito isso, né, como uma pauta que é uma pauta fundamental. E eu tenho uma inspiração enorme de vereadora, que é a Thaís Ferreira, lá no Rio de Janeiro, que ela montou um gabinete que a gente chama de mandata no feminino. Ela chama de mãe data. Então, é um gabinete que pauta como prioridade a maternidade. Então, muito inspirada nela, que é uma mulher negra, mãe de 3 filhos negros também, lá no Rio de Janeiro. A gente disse, olha, a gente vai ter um olhar de propostas para crianças e adolescentes. E, sobretudo, naquela primeira infância, que é o momento que as nossas crianças se desenvolvem e precisam ter ali um leque de oportunidades. Então, desde a pré-campanha, que foi o momento que a gente separou para montar as nossas propostas, a gente se reuniu com crianças em vários territórios. Para ouvi-las. Isso, para ouvir quais são as demandas, o que é que vocês querem que entre nas nossas propostas para os próximos 4 anos. E a gente ouviu de tudo. A gente ouviu criança de 5, 6 anos dizendo que tinha medo de ir para a areninha porque um primo tinha sido assassinado indo jogar bola na areninha. Então, para a cabeça de uma criança que está na primeira infância se desenvolver a partir da ausência extrema dos direitos, que acaba favorecendo a violência armada nos territórios, né? Porque onde não tem oportunidade, aonde o Estado é ausente, aquela lacuna ela vai ser preenchida, mesmo que negativamente. Então, a gente ouviu que as crianças elas queriam brincar nos seus territórios. Um direito básico, que é o direito ao lazer, é o direito à convivência social, à convivência comunitária, mas que elas não se sentiam seguras. E como é que elas se sentiram sendo ouvidas? Porque, assim, as crianças tiveram voz, né? Eu queria saber como é que foi isso, assim, para elas, o que percebeu? A experiência foi muito fantástica, porque foi muito lúdica. E a gente tem realmente uma sociedade adultocêntrica. É o adulto que decide tudo. E as crianças elas não são ouvidas nas políticas públicas nem da educação, que é onde as crianças estão ali vivendo muito concretamente a política pública. Nem nesses momentos tem momento de escuta para dizer onde é que a educação está falhando, como é que está o lanche, vocês estão gostando do lanche? Nada disso, as crianças não participam. Então, eu acho que elas gostaram muito porque elas participaram muito. A gente estava programada ali para passar 1h30 conversando, se estendeu para mais de 2 horas, porque as crianças, nesse anseio de serem ouvidas, elas falaram muitas coisas. Falaram do brincar, falaram das relações com a família, falaram da escola delas. Olha, tia, lá na escola não tem ar-condicionado nas salas e o ventilador está quebrado. Então, falaram da baixa estrutura da escola, falaram dos irmãos, que cuidavam dos irmãos mais novos. Então, muita demanda e esse sentimento de que as nossas crianças não conseguem viver sua infância plenamente, né? Então, sendo mãe hoje, eu tenho uma filha adolescente já de 15 anos e tenho uma de 8, que acabou de fazer 8 anos. Acho que o nosso maior desafio é projetar um futuro aonde essas crianças elas sejam livres e elas vivam com segurança, que elas tenham autonomia nas suas escolhas e essa autonomia ela também começa na infância e começa também a partir da política pública. Se a gente consegue ouvir essas crianças, elas vão crescer muito mais seguras de si. Eu fui uma criança muito introvertida, tinha muita baixa estima, então eu dizia assim, eu não vou falar porque eu não sei falar. Acha que foi pelos problemas vividos na infância, talvez as questões de moradia mesmo, enfim, a que atribui essa questão da baixa autoestima? Sim, também, mas pela ausência desses espaços de desenvolvimento. Se lá, quando eu fosse criança, eu tivesse sido abraçada, talvez por um projeto social que me abraçou já na adolescência,
com certeza eu teria me desenvolvido mais, né? Então, essas crianças, elas não podem ter só a escola como esse lugar de desenvolvimento. Elas precisam de outras coisas, outras vivências. Hoje a gente tem os cucas, que são muito centrados, por exemplo, na juventude. Falta alguma coisa para a criança, né? Porque o pai ou a mãe, enfim, o responsável não tem ali a condição financeira para arcar com uma atividade extra particular. Isso, aí tem as artes. As artes eu acho que é o ápice do desenvolvimento de alguém. A gente perde a vergonha, a gente aprende a falar em público, aprende também a lidar com os conflitos sociais, que eles existem em todos os lugares, a gente precisa aprender a lidar com eles. Então eu acho que a gente precisa de um mundo para as crianças, que hoje nem em Fortaleza, nem no Rio, nem em Belo Horizonte, isso não existe. Exatamente porque a gente não escutou as crianças, né? Então, política pública, para mim, que dá certo, ela tem que ter participação popular. E no caso de política pública voltada para a criança, as crianças precisam ser ouvidas. Em Fortaleza tem muitos espaços públicos, equipamentos foram instalados pensando justamente nisso, pensando nas famílias, né, na ocupação, na socialização. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre segurança alimentar, que eu vi que é uma das bandeiras que a senhora levanta também, né? Inclusive, sobre a toxicidade dos alimentos. Eu queria que explicasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma pauta, eu acho que gira ali em torno da questão da segurança alimentar, sobretudo que toca muito profundamente, como uma violação dos direitos, às famílias mais pobres da nossa cidade. A gente tem um consumo de alimentação, né? E aí eu falo a gente mais de maneira muito generalizada, mas eu quero focar nas pessoas mais pobres. A má alimentação e a ausência da alimentação. Porque Fortaleza, infelizmente, ainda tem famílias que não vão agora, na hora do almoço, conseguir se alimentar porque não tem o que comer. Por mais do avanço, por exemplo, das cozinhas comunitárias, mas essas famílias não têm o que comer. Mas a gente também tem famílias que são pobres e que recorrem, por exemplo, aos enlatados, né? É a salsicha, é a coisa enlatada, é as coisas super processadas e que isso também faz muito mal. Mas como é que essa família vai conseguir se alimentar adequadamente se o mais barato são as coisas ultraprocessadas e as coisas enlatadas? E aí eu me lembro, inclusive, da minha filha, a Dandara. Na escola dela, ela teve uma atividade sobre alimentação adequada. Aí ela chegou em casa e disse assim: mãe, a senhora não sabe o que eu descobri. Ela disse assim: pois me conte. Mãe, todos os alimentos que na embalagem tem um T, é porque esse alimento ele não faz bem para a saúde. Aí eu disse assim: minha filha. Ela: mãe, mas muita coisa que eu como que tem embalagem tem esse T. Todos os biscoitos da despensa têm esse T. Então, recheado, né? É muito açúcar, são coisas super, né, calóricas, fazem muito mal para a saúde. E a Dandara, pequenininha, com 8 anos, aprendeu na escola que toda embalagem que tem o T, ela deve, pelo menos se você for comer, que você coma uma vez perdida, né? Aí a menina chegou em casa dizendo que agora só ia levar para a escola frutas. Ela disse: mãe, eu não vou levar mais nada embalado para a escola. Eu quero comer fruta, mãe. Fruta, a professora disse que é a coisa mais saudável. E ela sempre teve fruta em casa. Mas ela precisou passar por um processo de educação alimentar, né? Ouvir isso de uma pessoa externa à nossa casa para entender que aquilo era melhor para se alimentar. Mas isso esbarra numa questão econômica. A maioria das famílias de Fortaleza, elas não têm condição de comprar uma fruta, porque a fruta é mais cara, de comprar verduras e legumes e a gente conseguir ter uma alimentação adequada e reforçada. E dentro de todo esse universo, até a fruta e a verdura que a gente come, ela também é envenenada, né? Por isso que a luta contra os agrotóxicos, né? Contra a chuva de agrotóxicos que estão
querendo, inclusive, que isso volte, seja uma modalidade que volte ao Ceará, né? E a gente tem muito orgulho que a lei contra a chuva de agrotóxicos é do nosso companheiro Renato Roseno, e que, inclusive, ele está lá em Brasília, né? Porque o lobby aí da bancada do agronegócio tá gigante para que isso volte, né? Que a pulverização aérea de agrotóxicos ela volte ao estado do Ceará. Então a gente precisa criar aí uma nova estrutura, né? E uma forma de garantir que esteja no centro do debate político a agricultura familiar, né? Que consegue produzir alimentos saudáveis, sem um pingo de veneno, criando outras alternativas para o plantio, para que essas pragas, né, não atinjam a agricultura, que a gente consiga também colocar no centro do debate político o que o movimento social já produz. A gente tem aqui no Ceará e em vários estados do país o MST, que produz aí tonelada de alimentos sem veneno e que distribui para comunidades mais pobres, que faz feiras agroecológicas, tudo sem veneno. Então, é um caminho possível, mas que a indústria e a bancada do agronegócio, que está acostumada a fazer coisas em grande escala, e aí faz muita coisa vai para o lixo porque também não dá certo, eles querem sempre pensar essa questão macro de uma produção desenfreada e de uma produção também que acaba gerando problemas para o nosso futuro, né? Então, se eu estou comendo aquela comida envenenada, a médio e longo prazo, a minha família vai ser afetada pelo câncer, e aí isso vai virar fila ali no posto de saúde, nos hospitais que tratam câncer. Então, produzir com a agricultura familiar é o futuro que a gente deseja para todo mundo e favorece também os pequenos agricultores, que muitas vezes são desprezados pela bancada do agronegócio, que está querendo favorecer sempre os grandes empresários, né? A pauta da moradia digna é uma que segue firme e forte desde o começo na política. A pauta da moradia para nós é uma pauta inegociável, né? A gente precisa reduzir o déficit habitacional aqui em Fortaleza, que já passa de 116 mil famílias. E isso é muito louco que a gente trate esse déficit habitacional numa cidade que tem mais de 170 mil imóveis vazios. Imóveis que não são utilizados, que não dão uma destinação social, um uso social, né, para aquele lugar. A família não usa, não tem nenhum comércio, então não cumpre a função da propriedade, né? Que é ter um destino, que é ter alguém abrigado, que é ter alguém morando e morando dignamente. Ao mesmo tempo que o número do déficit é muito menor que o tanto de casa e de terreno vazio. Então, se Fortaleza quisesse resolver, ele resolveria aplicando, inclusive, instrumentos da política urbana, como é o IPTU progressivo, de pessoas que devem IPTU para a prefeitura, assim, de décadas, e que nunca foram desapropriados. Mesmo a gente tendo referências no Brasil de cidades que adotaram essa política e que conseguiram construir mais habitação de interesse social porque tinha terrenos vazios de pessoas que descumpriram a legislação, né? Mas, pelo contrário, Fortaleza sai atrás, né, de uma política integrada, de uma reforma urbana possível e de garantir casa para quem está penando nessa cidade que é tão desigual. Então, a gente fala de garantir construção de habitação de interesse social, mas a gente também fala desse direito à cidade ampliado, né? Que não se resume só à casa, mas se resume também às necessidades básicas de viver nessa cidade. Não adianta eu ter uma moradia, não adianta eu ter uma casinha, as quatro paredes, ficar protegida da chuva, se eu não conseguir ter uma creche perto da minha casa
para garantir que os meus filhos estudem. Se o posto de saúde, eu tenho que sair do meu bairro para ir para outro bairro porque não tem um posto de saúde perto. Se a minha família está desempregada, porque eu não vou conseguir pagar a água e a luz. Então, o direito à moradia, ele é um direito integrado com as outras políticas públicas e as outras políticas sociais, inclusive a de distribuição de renda para quem está desempregado e que precisa de um apoio financeiro da própria prefeitura para conseguir reestruturar a vida enquanto a oportunidade de emprego chega, né? Então, o direito à moradia, ele é um direito fundamental e, para nós, é o primeiro direito porque ele deve vir abrigado de outros incentivos e de outras possibilidades e de outras oportunidades, né? E aí a gente fala das melhorias habitacionais, que é uma política que ela já foi aprovada há pelo menos 12 anos a nível federal e que diz assim, se a sua casa ela não tem um banheiro para a sua família utilizar, existe um projeto de melhoria habitacional, que para nós, né, de maneira mais popular, a gente chama de reforma, que a prefeitura ela pode construir o banheiro na sua casa. Sim, nós já acompanhamos, já fizemos reportagens sobre essa questão dos banheiros que são construídos nas residências, né? E é interessante porque são pequenas mudanças estruturais, mais grande para eles, porque eles não têm ali um orçamento livre. A gente sabe que custa caro fazer um banheiro dentro de casa. É dignidade. Gente, o que é você viver numa casa que não tem um banheiro? Como é que você vai tomar banho? É muito caro. Comprar um sanitário, gente, é muito caro. Instalar uma rede de água, né? Aqui, botar o caninho ligando lá da rua para dentro de casa, para a água chegar no banheiro. Às vezes a família não tem um banheiro, mas ela também não tem água na casa. Então, é um processo de garantir a dignidade das pessoas. Transforma. E a gente viu isso na pandemia, inclusive, né? Diz assim, lave a mão, mas a família não tinha um banheiro para lavar a mão e não tinha água. Então, isso é muito possível. Não é uma coisa de outro mundo. Você não gasta muito dinheiro com isso. Hoje em dia, o que a gente mais tem em Fortaleza são assessorias técnicas populares, que a prefeitura precisa dar o dinheiro para executar a obra, mas eles fazem um projeto porque acreditam que a política deve funcionar. Então, possibilidades de resolver a questão dessa ausência de moradia e de ausência de moradia digna para quem já tem casa e mora de maneira, né, vulnerável, é algo muito possível, né? E vai continuar sendo o nosso sonho aí para os próximos 4 anos. A gente quer muito cobrar, né, a nova gestão que coloque em prática um projeto de melhoria habitacional para essas, sobretudo as periferias, né, que vivem essa exclusão e que não conseguem, às vezes, comprar uma tinta para pintar a parede de casa, que não consegue resolver ali o cano que está entupido porque não tem saneamento na rua. Inclusive, muitas vezes não tem nem caixa d'água, e aí tem que fazer a instalação dessa caixa d'água, é muita coisa envolvida. Agora, falando de racismo, a senhora já colocou algumas situações, mas não só sobre as mulheres negras. De um modo geral, colocar os negros nos mesmos espaços dos brancos é também uma missão, é uma tarefa. Como fazer isso? Esse é o nosso maior desafio, né? E, às vezes, quando a gente está falando da questão da luta pelo racismo, uma boa parte, uma parcela... Inclusive, eu estava numa escola essa semana que a gente estava falando de mulheres negras na política. Aí, um dos alunos era EJA, né? Então, eram pessoas adultas. Olhou para mim e disse assim, para mim, isso tudo aí que você está falando é mimimi. Então, não entende, né? E ele, enquanto uma pessoa branca, né, não entendia que o racismo ele afeta não só as pessoas negras, mas ele afeta a sociedade como um todo. Se a gente tem uma cidade que é violenta para pessoas negras, ninguém vai conseguir viver bem nessa cidade, né? Porque isso acaba reproduzindo uma lógica que investe os valores sociais, investe os valores que a gente precisaria ter dos acordos para viver bem numa sociedade. Então, quando a gente fala da luta contra o racismo, a gente está falando de uma luta histórica de pessoas que
tiveram uma falsa abolição, disseram, a partir de hoje ninguém mais é escravo. Eu lembrei agora da sua filha, né, que começou a entender melhor sobre a alimentação a partir da aula que teve na escola, e isso mudou muita coisa nela. A senhora acha que também precisa, então, ser debatido, ser colocado como tema da educação, o racismo desde cedo, ali na primeira infância mesmo, para que tudo venha a mudar? É isso, ninguém nasce racista. E eu digo sempre isso porque as pessoas aprendem a ser racistas de acordo com o lugar da cidade que elas ocupam, às vezes com valores familiares, às vezes com valores mais coletivos, né, dos ambientes que ela frequenta. Então, é uma chaga que a gente precisa curar desde a infância e falar que a cidade ela é de todo mundo. A gente não está defendendo que a cidade ela tem que ser só para pessoas negras, mas a gente está falando que pessoas negras elas vivem uma exclusão histórica, que não garantiu que a gente tenha mais mulheres negras eleitas, que não garantiu que a gente consiga ter igualdade salarial entre pessoas negras e pessoas brancas, porque há diferença no tratamento, há diferença na vida cotidiana. Quando a gente tem em Fortaleza, por exemplo, um número gigantesco de pessoas que morrem por intervenção policial que são pessoas negras. Então, é um modelo de sociedade que tem pessoas de pele negra como alvo da violência armada e da violência institucionalizada, né, pelas mãos dos agentes do Estado. Então, lutar contra o racismo é construir uma sociedade do bem viver, aonde as mães da periferia, elas consigam ter tranquilidade de que os seus filhos vão para a escola e que eles vão voltar com vida. Que as mães não fiquem naquele desespero de dizer, meu filho, não saia sem o seu documento, porque se você levar um baculejo da polícia e não tiver documento, você pode ser violentado. Então, é uma lógica tão cruel, né? Inclusive para as crianças negras que vivem em Fortaleza, de que sempre são vistas como um alvo de uma perversidade que persegue a população negra. E para isso, para solucionar isso, a gente precisa ter políticas públicas que garantam a preservação da vida negra aqui na nossa cidade, que a gente consiga também ter condições de pessoas negras ocuparem os espaços de poder e decisão, porque se não for uma pessoa negra falando sobre a sua própria ferida, é muito improvável que a gente tenha as nossas pautas colocadas na sociedade. E a gente defende muito isso. Nada sobre nós sem a nossa presença. Então, a gente quer também ter secretários de governo negros, a gente quer ter secretárias, né, de pastas importantes negras falando das suas dores e lutando para superar as suas dores. A gente quer ter mais vereadoras negras aqui na Câmara. A gente quer também fazer parte do jogo político. E hoje nós estamos subrepresentadas. Então, há uma necessidade urgente da gente ampliar aí essa participação. Vereadora, e o tempo passou voando, foi um bate-papo ótimo. Queria agradecer mais uma vez, né, porque veio aqui conversar com a gente no podcast Câmara Fortaleza. E para você aí de casa, fica o convite para que acompanhe os próximos, sempre disponíveis nas nossas plataformas de comunicação. No YouTube tem ali a aba podcast, você pode ver tanto esse nosso, como o outro também, que é o Nossa Voz. Tem tudo disponível, inclusive no Spotify também. Então fica aí o convite, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.